Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando mais da Palavra de Deus. São 150 dias, 150 salmos, não se esqueçam disso. Nós estamos no Salmo 45 e esse Salmo 45 ele é uma preciosidade muito grande. E é um salmo que vai nos ensinar muitas coisas. Sabe aqueles momentos do culto que o pastor pede para você orar com suas palavras, pede para você falar para o Senhor o quanto você o ama, para você declarar palavras para o Senhor e às vezes você fica sem saber o que dizer, sem saber o que falar. E já percebeu que algumas das vezes o pastor ou aqui no vídeo nós falamos sobre você conhecer o Senhor, saber coisas a respeito dele para adorá-lo? Esse Salmo 45 ele vai te ajudar com isso, porque ele vai falar coisas a respeito do Senhor. Quando ele vai falar coisas a respeito do Senhor que nós não escutamos com muita frequência. Então nós precisamos levar isso para dentro da igreja. Nós precisamos levar isso para o nosso dia a dia. Nós precisamos levar isso para a nossa sala, para o nosso momento de devocional. Nós precisamos levar essas coisas para as pessoas. Porque muitas das vezes nós levamos o evangelho e falamos assim: nossa, Jesus ele é poderoso, Jesus é bom e Jesus te ama. E eu sempre senti uma carência muito grande de falar atributos, características, coisas mais específicas a respeito de Jesus. Porque quando você vai apresentar alguém para sua família, você fala muitas coisas a respeito dessa pessoa. Quando você vai apresentar alguém no trabalho ou quando você vai se apresentar, você precisa falar de si. E esse Salmo 45, ele é um salmo apaixonante. Nós temos mais uma vez os filhos de Corá falando a respeito da noiva do Senhor, e ele fala assim: meu coração transborda de boas palavras. Então olha como ele se sentia quando ele falava do noivo. O meu coração se transbordam de boas palavras. Então a primeira coisa é: tenha um coração que transborde em falar de Jesus. Fale sem parar, sem limite. Dê adjetivos e fale as características boas do Senhor sem medo. Fale, fale, fale. Transborde de boas palavras. Consagro ao Rei o que compus. Então, as coisas que eu componho coisas para você e eu consagro essas coisas. Minha língua é como uma pena de um escritor habilidoso. E isso é maravilhoso. Então, nós precisamos chegar nesse lugar ao ponto de falar do Senhor como se a nossa língua fosse uma pena. Então, nós precisamos ler literatura, nós precisamos ler romances, nós precisamos ler muitas coisas para falar a respeito do Senhor, para ter vocabulário, expandir de maneira intencional o nosso vocabulário para falarmos a respeito de Jesus. Sermos muito intencionais nisso. Já se deparou com aquela coisa: nossa, eu quero tanto me expressar para alguém, mas eu não sei como me expressar? E isso não dá uma sensação ruim? Quando você gosta tanto de uma pessoa, quando você tá tão feliz e você não consegue se expressar, por um lado é bom porque te falta palavras, mas é bom ter um pouco de palavras também. Sabe? Então, nós seguimos: tu és o mais formoso dos filhos dos homens. A graça se derramou nos teus lábios, por isso Deus te abençoou para sempre. Prende sua espada na cintura, ó valente, na tua glória e majestade. Em tua majestade cavalga em triunfo pela causa da verdade, da misericórdia e da justiça. Que a tua destra te ensine coisas maravilhosas. Tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei. Os povos são derrotados diante de ti. O teu trono, ó Deus, subside pelos séculos dos séculos, e o cedro do teu reino é cedro de equidade. Então ele vem falando a respeito da justiça, do amor do Senhor, da beleza, da coragem do Senhor, de como ele é forte, de como tem majestade, glória.
nele, de como ele é triunfante e como ele é justo e como o trono dele permanece pelos séculos dos séculos e como o cedro dele é um cedro de equidade, não de igualdade. Não é igualdade para todo mundo, é equidade. Equidade é quando você olha para uma pessoa e você vê as dificuldades dela e você ajuda ela a desenvolver algo, um mecanismo para sair daquela dificuldade. E quando você olha para outra pessoa, você vê aquela pessoa de maneira individual. A igualdade, ela vê algo de maneira coletiva, porque todo mundo precisa ser igual. Então os recursos são iguais para todo mundo. A equidade não. A equidade ela vem abraçada, vem de mãos dadas com a justiça. Então ela olha para uma situação, para um indivíduo e vê as dificuldades daquele indivíduo. E quando ela olha para o indivíduo B, ela vê as dificuldades daquele indivíduo B e ajuda aquele indivíduo B, independente do quanto ajudou o indivíduo A. Então a equidade ela vem abraçada com a justiça. Amastes a justiça e odiastes o pecado. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com alegria, com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. Então ele já nos ensina que uma maneira de andar em alegria, de ser ungido com alegria, é amar a justiça e odiar o pecado. Se você ama a justiça e odeia o pecado, o óleo da alegria de Deus vai vir sobre você e diz, olha, Jesus, ele é alegre. Ele é o mais alegre de todos. Não existe ninguém mais alegre que o Senhor, não existe ninguém mais sorridente que Jesus Cristo. Não existe. Isso é maravilhoso. É você entender que quando você encontra com Deus, você tem um Deus, você tem um Cristo que está sorrindo para você. Não é um Deus malvado, um Jesus malvado, chicoteado. Isso já passou. Você tem um Deus que está te esperando, sorrindo, celebrando. E ele segue, dizendo: todas as tuas vestes têm aroma de mirra, ou seja, o Senhor ele tem um cheiro de mirra e óleos, aloés e acácia nos palácios de marfim. Os instrumentos de cordas te alegram. Ou seja, ele gosta de... Está falando da música, dos instrumentos que Jesus gosta, está falando do cheiro de Jesus. Está dizendo o que ele ama, o que ele odeia. Filhas dos reis estão entre as suas ilustres damas. A rainha ornada de ouro Ofir está ao teu lado direito. Ouve e olha, filha, inclina os ouvidos, esqueça-te do teu povo e da família do teu pai. Então o rei cobiçará a tua formosura, honra-o, pois ele é teu senhor. A filha de Tiro virá e te trará presentes. Os ricos entre o povo te pedirão favores. Então ele está dizendo que o nível de pessoas que estão ao redor de Jesus, quem são essas pessoas? E os mais ricos, as filhas dos reis, estão pedindo favores a eles. Agora você imagina pensa na pessoa mais rica que você conhece. Pensa na pessoa mais nobre que você conhece. Agora imagine essa pessoa diante de Jesus pedindo favores a ele. A filha do rei está esplêndida dentro do palácio, suas vestes são enfeitadas de ouro. Então olha como as filhas dos reis se vestem para estar com ele. E isso fala muito sobre o nosso coração. Então como você está se vestindo? As coisas que você pode fazer, você está usando o seu melhor para estar diante do Senhor Jesus? Ou quando você está diante de Jesus, alguém alegre, feliz, bem vestido, você tá igual um trapo, você não se preocupa com isso. Isso não é sobre marcas de roupas, nem nada disso. Essa conversa não é sobre isso. Será conduzida ao rei em vestidos de cores brilhantes. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão levadas à tua presença. Serão levadas com alegria e regozijo, e entrarão no palácio do rei. Teus filhos estarão em lugares dos teus pais, tu os farás príncipes sobre toda a terra.
farei com que o teu nome seja lembrado de geração em geração. Assim os povos te louvarão para sempre. Então agora nós temos a oportunidade de louvar o Senhor para sempre. E nós vamos com nossa melhor veste, nós vamos com alegria, nós vamos com um coração alegre, com um coração feliz, nós vamos celebrando. Nós vamos com roupas coloridas que alegram o Senhor, nós vamos com um brilho nos nossos olhos, porque esse é o tempo. Esse é o tempo de entrarmos no lugar santo, no templo do Senhor, com alegria, depois de tantas coisas que nós já sofremos. Vamos com alegria, vamos estar alegres diante dele, amém? Que o Senhor abençoe vocês, nos encontramos no próximo Salmo, que esse Salmo venha ministrar muito no coração de vocês, venha exaltar o Senhor, que o Senhor venha ser exaltado na sua casa, que nós venhamos ver as características de Jesus nesse Salmo e viver isso, amém? Deus abençoe. Se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo. E deixe seu comentário também. Amém.